Como a gente pode saber se estamos realmente no caminho espiritual? Como podemos saber se realmente estamos tomando as decisões corretas que temos que tomar em nossa vida? Qual é os indícios? Como é essa pessoa que já está no caminho certo? Como ela se sente? Como ela age? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos estar estabelecendo uma meta de entendimento hoje para que a gente possa estar compreendendo a sincronicidade dos fatos da vida, dos quais eu tenho estudado aqui sobre a cosmovisão andina. Nesta fase dos 90 dias de treino que eu estou montando este curso, neste outono, como eu disse a vocês antes, foi uma decisão complicada, mas tive confirmação da sincronicidade, Lembre-se que eu contei da história da porta que se abriu. E para começar a aula de hoje, eu queria falar o exemplo do membro Daniel. Daniel, me perdoe estar citando o seu caso aqui, mas eu achei muito relevante, muito importante, e como eu mandei uma mensagem pequena para você, acho que a gente não pôde conversar muito. E aqui agora, com vocês, com esse tempo, eu vou poder estar explicando. Nosso amigo, membro do canal, Daniel, mudou-se de residência há pouco tempo, e nesse processo de mudança apareceu o gavião várias vezes em sua casa e também no seu local de trabalho. Isso indica fortes sintomas de sincronicidade, que é aquilo que Jung fala. Gente, o que eu falo aqui não é misticismo, vamos dizer assim, crendice, magia simbólica, utilizando-se de outras coisas, Na verdade é uma ciência. A magia natural, ela se baseia, exatamente na vida, com sintomas e cálculos praticamente matemáticos, ou seja, não tem como você errar. Uma vez que você aprende um caminho, você repete aquilo e aquilo novamente, vai dar certo. Já falei para vocês dos homens de sucesso, das pessoas ricas, que você tira tudo dela, mas como ela já tem uma vibração diferente, um pensamento diferente, um conhecimento diferente, ela retoma novamente a mesma posição que estava antes e fica até às vezes mais rica. Por que se dá isso? É justamente pelo que a gente explica aqui no canal. Essas pessoas sabem ler os sinais, sintomas que a gente sente na vida e que todo mundo tem. Eu, você que está me ouvindo, a gente tem a potencialidade do xamã. Às vezes o xamã é um só numa aldeia, mas porque justamente só ele quis andar, fazer algo diferente, um caminho diferente. Por isso que ele conseguiu. Agora todos podem, você pode, você que está me ouvindo também pode. E a ideia é justamente que quem é membro aqui do canal, quem me segue, vá desenvolvendo isso, assim como eu me esforço muito no meu dia a dia para desenvolver. É claro, não cheguei nesse mestrado ainda, Mas a proposta é, venha comigo, vamos juntos, compreendendo passo a passo, e com certeza a gente vai entender todo o processo. No caso do membro Daniel, nitidamente você vê que houve uma sincronicidade. Aconteceu e teve uma confirmação, um viés de confirmação. Embora ele não tenha pedido, mas ele ficou alerta em ver. E o que aconteceu foi o viés de confirmação. Como eu disse a ele, a partir de agora, este será um símbolo de confirmação para vários fatos na vida. Ou seja, numa época que ele estiver distante dos desejos dele, daquilo que a essência dele quer, com certeza o gavião novamente irá aparecer, fortalecendo ele, trazendo a ideia de que ele tem que se manter firme na proposta que ele tem da luta pessoal. Ou seja, tudo que eu falo aqui é para a sua luta pessoal, para o seu desenvolvimento pessoal e para o seu caminho espiritual. Nós estamos aqui também para desenvolver este caminho espiritual, El Quapanan, ou seja, El Sendero espiritual, o caminho espiritual. Nós temos que desenvolver isso. Portanto, quando a gente vai falando aqui das etapas, eu quero estabelecer para vocês assim: nem todo religioso está no caminho espiritual. Às vezes a pessoa está no caminho religioso.
E tem diferença. O caminho religioso é o mesmo que o caminho institucional, é o mesmo que o caminho do empreendedorismo. São caminhos aqui na Terra para você atingir objetivos terrenos. Isso é ruim? Não. Estou dizendo que isso é importante também. Nós, como pessoas, precisamos ter nossos mecanismos de religar. A proposta nossa é que a gente é um pouco mais ousado. A gente quer deixar a vida nos mostrar esses sinais, esses sintomas. Pelo menos eu faço isso. Neste outono, eu estava, como eu disse para vocês, estava preocupado de abrir esse conhecimento e colocar isso para vocês, se era a hora ou não, se ia chegar numa boa hora, porque algumas coisas são conhecimentos que vêm na hora certa para algumas pessoas e assim por diante. Mas, como eu disse para vocês, a porta eletrônica lá abriu sozinha, né? E eu fechava a porta, ela abria de novo. Então teve o viés de confirmação. Chamaram o técnico lá na porta eletrônica. E tudo isso aconteceu no momento que eu pensava em vocês, pensava no curso. E aí a porta abriu, chamaram um técnico lá. Para vocês terem noção, para a porta parar de abrir sozinha, eu tive que cortar o fio que liga a porta automática. E chamamos o técnico, né? E ele foi lá, abriu toda a estrutura da parte eletrônica da fechadura e falou, não tem problema nenhum, não encontrei nada. Religou o fio e a porta está boa até hoje. Foi somente naquela hora que eu estava fazendo a pergunta para o universo. E esse ponto eu quero que vocês gravem. Essas coisas acontecem com um momento de conexão. Quase sempre quando aparecem essas coisas na vida da gente, a gente esquece de olhar para dentro. Esquece de olhar o que estava pensando. O que a gente estava irradiando, né, antes de acontecer os fatos. E às vezes você não percebe o que está na sua mente, aí aparece aquele símbolo, aquele arquétipo, que de repente pode ser, e a gente tem símbolo para tudo, é que a gente não percebe. A gente tem uma simbologia forte para um viés de confirmação do amor, para um viés de confirmação de emprego do dinheiro, do trabalho, do momento de negociar. A gente tem esse viés. Eu tenho viés de momento de ativação, quando estou desanimado, estou me desligando dos meus objetivos. De repente, como eu já falei para vocês, estou assim caminhando, aí me vem uma senhora com uma camisa de um tigre no peito, enorme. E eu olho para aquele tigre e parece que ele está me olhando, ou seja, parece que está dizendo para mim, acorda, volte ao caminho espiritual, volte ao seu caminho. E aí eu volto, retomo, e na hora às vezes eu arrepio, sinto uma energia enorme em mim, e algo dentro de mim diz assim, vamos rapaz, volta ao caminho, né? Não desanima não. E aí você volta com tudo, e esse processo vai. Ciclos, né? A gente tem ciclos energéticos. Às vezes a gente vai falar muito sobre isso aqui nos ciclos andinos, mas eu queria muito nesse vídeo bater esse papo sobre sincronicidade, ou seja, para você entender como funciona. Preste atenção sempre quando você ver alguma coisa significativa, o que você está pensando na hora. E você vai perceber ou que fase você está vivendo. Por isso que eu falo, quando a gente vai elegendo símbolos fortes, admiráveis, símbolos que a gente gosta, a gente vai, de alguma maneira, dizendo para o universo, olha, você pode mostrar isso para mim que eu vou entender isso. E aí, lógico que a coisa acontece. É claro que você não vai colocar uma coisa muito rara, né, de acontecer, porque aí fica muito difícil. Embora também seja também o universo dá um jeito de te mostrar, né? A diferença de caminho espiritual e de caminho religioso, eu acredito que você intuitivamente até entenda. Talvez a gente possa falar um pouco sobre isso. O caminho religioso, geralmente, ele é institucionalizado. Ou seja, uma religião vai dizer que não pode cortar o pelo, que as mulheres não podem rapar o pelo das pernas, que as pessoas não podem assistir televisão. Outra religião vai dizer que não podemos comer carne. Outra religião vai dizer processos morais diferentes. Outra religião vai permitir que o homem se case com 2, 3 mulheres. Então, a religião, ela é
falha em conceitos e paradigmas. Qualquer religião, qualquer uma, é falha. Ela é importante? É. Tem pessoas que precisam muito da religião? Sim, precisam. Tem que se manter ali dentro, senão a vida dela seria 2 vezes pior. O espiritualista, aquele que segue, o místico, né? Quando eu sempre digo, o que é? Quando eu digo, você é o que? Eu sou o místico. O que é um místico? É alguém que decidiu levar uma vida espiritualista, sem os conceitos religiosos, sem as regras religiosas, porém, claro, absorvendo o que há de comum entre elas. Se todas elas falam que orar é bom, é porque orar é bom. Todos aqueles tentaram treinamentos espirituais. Então nós, místicos, adotamos os treinamentos espirituais. Assim como também a gente costuma adotar aquilo que dá certo na vida das pessoas. Ou seja, uma pessoa fez um empreendedorismo, fez horas extras, juntou o dinheiro de maneira correta e atingiu os objetivos dela. E hoje ela está tranquila. Por que não? O espiritualista não tem que estar bem financeiramente. Deixe sua cabeça sempre aberta para isso. Ou seja, não deixe que crenças limitantes te limitem. Você não sabe o que Deus quer te dar, o propósito que Ele quer. Então, você tem que deixar sempre aberto tudo isso. Mais uma vez, é claro que você atingiu este aqui, agora, satisfatório e tem seu nível de segurança. Ok, tudo bem, busque outras potencialidades suas, das quais você não desenvolve constantemente. Mas saiba, é necessário, é importante nós estarmos fazendo sempre essa forma de recapitular. Como eu estou colocando as imagens aí, estou colocando para vocês estar sempre entendendo, fazendo o cérebro de vocês fazer um fechamento para ver que, primeiro, a maioria das religiões que existe hoje apareceram a partir de 1800. Após a liberação, né? Após aquela coisa de ter menos perseguição religiosa. Mas outros espiritualistas existem há milênios. Então não importa a religião, eles estavam sempre ali. No meio delas, às vezes, levando a família, porque a família às vezes precisa, mas eles tinham a mente aberta, a mente à experimentação, a esses sintomas que a vida traz. E que Deus fala com você, não importa a religião, não importa. Alguma religião vai dizer, não, Deus está aqui, nessa aqui. A nossa ideia é a correta, nossa mensagem é a principal. Mas não, na verdade o espiritualista sabe que Deus se manifesta em todos os locais. Inclusive para os ateus, para os não religiosos e para os espiritualistas, para os animais, para todos. Deus está sempre se manifestando. Ou seja, não acredite que Deus seja um patrimônio de uma só pessoa. Deus não é. Deus é livre. Porque você também é livre. E Ele quer que você seja livre. Hoje nós não somos livres em nosso livre arbítrio. A gente quase sempre é dominado por opções que são colocadas para nós na sociedade. Ou seja, vão colocando você contra a parede. Mas mentalmente você pode ser livre, você pode estar aberto. E é isso que eu prezo muito. Ou seja, me deixe pensar do jeito que eu quero. Porque eles estão hoje impondo formas de falar, formas de comportamento, mas eles não vão conseguir, de certa maneira, chegar no seu pensamento. Mas hoje eles querem criar travas e símbolos emocionais para que você chegue a pensar exatamente como eles querem que você pense. Ou seja, até o seu pensamento vai estar dominado por uma linha de pensamento. Ou seja, eles querem que você pense desta forma. Então, cuidado. Quando você estiver pensando como os demais, a chance de você estar errado é muito grande. Então, entenda, o pensamento ele é uma forma de uma engrenagem e você tem que dominá-la. O máximo, se esforçar ao máximo para dominar, principalmente a imaginação inversa que eu tanto falo. Aquela imaginação espontânea que vem e que joga você num mundo com a cabeça cheia de coisas, deixa você totalmente, como que eu vou dizer, deixa você, vou tentar achar a palavra melhor aqui enquanto a gente vai criando e construindo o nosso raciocínio. Mas assim,
Sem eu perceber, eu já estou, de repente, debatendo um tema que a mídia colocou naquele momento. Seja um Big Brother, seja outro assunto de política no momento. E os assuntos principais, primordiais da minha vida que eu preciso ter para que eu possa vencer, para que eu possa me reconectar espiritualmente, esses assuntos estão ficando às vezes distantes. Por isso que o símbolo vem nessa hora para te reconectar com o quê? Com tudo aquilo que você deseja. Nós sabemos que o Daniel quer uma casa maior para cuidar dos seus animais, né, e fazer uma propriedade espetacular, e nós torcemos que ele consiga. Às vezes o gavião vem e mostra para ele novamente tudo aquilo que ele precisa, todo o sentido que ele precisa tomar, entende? E isso é muito importante, porque é nessas horas que você precisa ver que o universo está do seu lado. A força, ela quer atuar a seu favor, ela quer te ajudar a criar, ela quer te alegrar no sentido de mostrar que você pode fazer tudo aquilo, porque são ferramentas divinas dentro de um processo que Deus deixou dentro das suas limitações para que você exerça aquilo. Então, olha que bonito que isso é. As forças estão aqui seguindo a sua vontade. E no fundo, nós acabamos tendo pouca força de vontade, acabamos não tendo conexão com a espiritualidade, porque há espíritos também interessados em que você progrida, que você gere empregos, que você gere amigos, que você gere boas conexões, que você seja solidário. Sabe aquele ato que você imagina que alguém pode fazer para você gratuitamente, sem interesse nenhum? Por que você pode de repente não ser a pessoa que faz isso? Será que um dia você fazendo isso, um dia você não vai atrair isso para a sua vida também? Pessoas que tragam informação sem te cobrar nada. Pessoas que estão falando aqui nesse YouTube sem querer vender nada. Você nem consegue mais acreditar. Você fala assim, a qualquer hora esse Carlos vai vender um curso, vai vender alguma coisa. Agora, alguém que traga o conhecimento de graça, se esforce de alguma maneira para fazer algo por você, você não acredita que isso aconteça. Mas é porque geralmente nós também não somos assim. Nós ainda temos que entrar nas renúncias, que é o que eu vou falar na próxima aula, sobre as 8 etapas da renúncia, ou seja, as 8 verdades de El Qapanan, do caminho espiritual. Porém, sem você compreender esse misticismo da sincronicidade que envolve tudo isso, que é quase que fosse uma matemática, então com isso você vai compreender que às vezes a vida, ela vai te mostrar o melhor. É claro que você não vai ser um bobo que vai começar a ver coisas. Que vai ver. Não, precisa de viés de confirmação. O que é viés de confirmação? Não é que você vai estar pedindo para ver de novo aquilo. É que quando as coisas são de uma determinada forma, de um jeito, te afligem de alguma maneira, ou te fazem questionamento interior, ou que quer te ativar para frente, te dar mais energia, fazer você trabalhar na direção daquilo. E é muito importante você ligar a tua mente a essas metas, a esses sonhos. E aí os símbolos vão te mostrando o caminho. Você vai ver coisas impressionantes. Como eu falei, e você vai chegar ao ponto de fazer objetos, coisas acontecerem que não aconteceriam. Como eu falei para vocês da fechadura, como é que você pode dizer assim, é uma coincidência. É realmente uma coincidência. Podia ter acontecido com qualquer um lá no meu trabalho. Nunca ninguém chegou e falou que a fechadura deu problema. Nunca ninguém falou que tinha dado antes. Só aconteceu naquele momento em que eu estava ali com a minha mão debaixo do meu queixo, com os braços cruzados, pensando em vocês, pensando se fazia esse curso. A porta se abriu, indicando que a porta está aberta. Vai e faça. Sim, é o momento. Precisou acontecer uma coisa assim num lugar que não tinha como acontecer nada, e a única coisa que aconteceu foi aquela. E aí você pode, o outro pode falar, tudo bem, você não precisa ficar falando para as pessoas. Elas vão dizer que você é maluco, mas você vai saber quando realmente esse viés de confirmação. Como o Daniel que viu aí, né, o gavião,
Não só uma vez, mas mais de 3 vezes, né? E pior, né? Ele trabalha em alto mar, num navio, estava perto de um canal que entra no oceano, entre o oceano e o continente, e o gavião me passa em cima de um navio, que é enorme, e ainda faz o grunhido, bem alto. Ele não estava nem olhando. O gavião grunhiu para que ele pudesse ouvir. Ah, é coincidência, Carlos. É. Converse com você. Se você já conversou com alguns membros da congregação cristã no Brasil, e você vai ver o tanto que de coincidências que acontece com eles. A diferença é o método que eles usam, mas a sistemática é a mesma. Só que você pode fazer isso, sem estar dentro de um templo religioso, sem ir para uma religião ou outra coisa, sem ser manipulado por uma instituição, né? Então aqueles que trabalham numa instituição sabem ver que uma instituição é quase como uma igreja. Aqueles que lidam com política sabem que política é quase como igual religião. Então, num primeiro momento, para algumas pessoas isso é muito bom. Mas quando você avança e se torna um místico, isso aí já não te serve mais. Isso aí você vê que é um conceito menor, um conceito pequeno. Nada criticando quem segue uma religião e deve continuar seguindo. Às vezes eu tenho essa vontade de ir lá, tal, me sento um pouco. Sou convidado para ir em outras denominações, vou, sento, analiso, olho, vejo, acho os pontos em comuns que eu falei para vocês aí. E aí eu cada vez fico mais forte, porque eu sei que aquele processo ali é importante. Então eu sei que meditação é importante, autoafirmação é importante. É importante uma coisa, é outra, e assim eu vou montando esse elo na magia natural. Porque o magista natural, nós aqui, membros dessa escola, sabemos que temos que ter um quadro de pontos em que, se as outras religiões fazem, pode ter certeza que é bom. Se outros mestres fizeram, pode ter certeza que é bom. Mas assim, de vários povos, de vários países, às vezes com nomes diferentes, estão fazendo a mesma coisa. Mas eu estou interessado também em exercícios místicos que são desconhecidos pela religião ocidental. E é isso que eu quero trazer para vocês. Neste curso, até o final desses 90 dias, eu quero encerrar a parte andina com todos os exercícios que a gente pode praticar para ativar esse ser cada vez mais espiritualizado, mais místico, mais conectado com Pachamama, a Terra, mais ligado à cosmovisão, saltando de nível para que outras entidades espirituais também passam a perceber você num outro nível e passem a te fornecer informações melhores, mais ligadas ao seu elo de ligação com o Criador, com a natureza, e se tornando você este mago que é capaz de manipular a matéria que está do lado de fora. É simples? Claro que não. Mas eu, Carlos, convido você a se abrir a isso, a se abrir a essa possibilidade. Mas lembre-se, você deve coibir o ego, você deve coibir o apego. Algumas coisas têm que ser trabalhadas, porque senão não tem como você se abrir, né? Tem que estar com os pés no chão, tem que saber que nós, membros da magia natural, sempre estamos bem financeiramente. Nós não podemos ser endividados, pessoas que estão cheias de contas. Geralmente não trabalhamos com crédito, trabalhamos com aquilo que juntamos. Investimos dinheiro de maneira correta. Quero fazer mais para frente vídeos sobre isso para vocês. Mas cada assunto é um assunto, eu quero trabalhar só essa parte. Espero que você tenha compreendido a sincronicidade, como ela funciona, e se você já teve alguma experiência, coloque aqui também, ou um símbolo, né, que tenha acontecido com você. E a gente vai, lógico, falando muito mais sobre isso ao longo do tempo aqui no canal. Afinal, o canal também é um diário deste místico, deste mago da magia natural, que vai tentando as coisas à sua volta, vai percebendo e vai passando para vocês. Talvez o meu caminho ajude você a abrir o seu, ou o seu ajude a abrir o meu, né? Eu me torno você. Às vezes eu me torno você para aprender o que você sabe e volta a ser eu. E aí, que assim, talvez eu faça ao longo da minha vida toda.
Foi um prazer estar batendo esse papo aqui com vocês, mais uma vez. Espero que vocês estejam gostando do curso. E serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.